processo produtivo. E aí, processo produtivo, eu estou quebrando em 4 partes, tá? Primeira parte de processo produtivo, processo com centro de trabalho. Então você tem uma sequência ali com o centro de trabalho, processo em lote, processo em linha e processo contínuo. Eu vou de trás para frente, tá? Processo contínuo, vou trazer um exemplo aqui. Produção de resina plástica. O que tem de produção de resina plástica? Como é a produção de resina plástica? É uma torre gigantesca, da altura de um prédio assim, que tem, sei lá, 10 andares, gigantesca, e aí o produto vai passando por vários processos ali dentro, ele é contínuo, você não consegue interromper a produção, não tem como interromper. É impensável interromper a produção. Vai passando por tudo, várias etapas ali, vários processos químicos, e aí depois chega lá no final, tem a resina plástica, e aí é uma resina padrão. E aí no final você pode ter as personalizações ali. Mas o planejamento de materiais em um processo contínuo é completamente diferente. Você não pode nem pensar em ter falta de material. Nem pensar. Imaginar que vai faltar material te custou R$ 1 milhão ali, a interrupção de produção da linha. É impensável parar uma linha de produção dessa. Impensável. Se você quiser pesquisar, pesquisa aí. Planta de produção de resina plástica. É uma planta gigantesca e um processo contínuo. Aí tem resina plástica, tem produção de fluidos também, vários fluidos são produzidos dessa forma. Então, o planejamento de materiais ele é diferente. Segundo tipo, que eu falei que eu ia falar de trás para frente, produção em linha. E aí o melhor exemplo aqui é a linha de montagem da indústria automotiva ou qualquer outra linha de montagem. Mesma coisa. Interromper uma linha de montagem é algo extremamente crítico, porque a produção ela precisa continuar. A falta de um componente interrompe a produção. E até fazendo um parênteses aqui, eu trabalhei muito tempo fornecendo para a indústria automotiva. E eu lembro de verdade que uma vez a gente quase parou a linha de produção da Mercedes aqui no Brasil por falta de um componente. E foi um caos, tá? Foi um caos. E aí a Mercedes ela cobra, eu não sei como funciona hoje, tá? Mas na época cobrava multa dos fornecedores se tivesse interrupção da linha de produção. Um caos, só que deu certo, tá? No final deu certo. E então produção em linha não pode faltar material, e não pode nem pensar em faltar material também, da mesma forma que o processo contínuo. O prejuízo é menor, tá? Porque no processo contínuo você vai perder todo o material que tá ali dentro do equipamento. Você interrompeu, você perdeu tudo. Você tem que limpar o equipamento inteiro, aí você tem que reiniciar, demora muito tempo para reiniciar, então é caótico. Processo contínuo, normalmente eles interrompem a produção uma vez por ano. Tá? Uma vez por ano para fazer uma manutenção geral e aí depois volta e fica produzindo o ano todo. Então não pode nem pensar em faltar material. Linha de montagem também. E aí eu vou para um outro processo que é o processo em lote. E esse aqui eu vou usar um exemplo, porque esse exemplo eu vivi e eu tenho muita clareza dele, tá? Produção em lote. E aí você vai entender que o planejamento de materiais é diferente em cada processo produtivo, em cada um deles. Produção em lote. Como era o processo, tá? Processo em lote tem vários formatos, vou falar de um mais claro, que fica mais simples de entender. Produção em batelada. Então imagina o seguinte: você tem um tambor, tá? Um tambor mesmo, que faz só que ele está ele está num equipamento, ele faz um processo de tamboreamento. Então os insumos são colocados ali dentro, faz uma mistura e aí o produto acabado ele tá finalizado ali. E essa empresa produzia aromas, fragrâncias, minto, produzia fragrâncias. Então produzia fragrância para Natura, para Avon, para várias empresas de cosmético, tá? Várias. Para Unilever, na parte de produto de limpeza, fragrância para produto de limpeza, várias. E essa indústria, ela tinha vários tamanhos de tambor. Eu tinha um tambor, eu não vou lembrar exatamente os tamanhos, eu vou falar aqui mais ou menos a proporção. Então, tinha um tambor que processava 100 quilos, tinha um tambor que processava 500 quilos, o outro que processava 1.000 quilos, o outro de 2.500 e o outro de 5 toneladas. E qual o ponto da produção em lote assim? Para eu processar 5 toneladas,
eu demoro 8 minutos, por exemplo. Para eu processar 100 quilos, eu demoro os mesmos 8 minutos. Você mistura os componentes, tem que processar ali, misturar por 8 minutos, e aí sai o volume de produção. E aí qual o problema? Se você, vamos supor que você tem um pedido de 5 toneladas de um item, só que você não tem material suficiente para processar as 5 toneladas de uma vez. Você tem, por exemplo, para 500 quilos. O que você faz? Você usa o tambor de 500 quilos. Aí depois chegou mais material. E você usa de novo o tambor de 500 quilos. E aí o tambor grande, ele fica ocioso. E isso é caótico para uma produção. Caótico, porque aí você tem um tambor que deveria está muito bem utilizado, seu volume de produção deveria ser muito alto, só que pela falta de material, pelo problema no planejamento de materiais, você cria um monte de confusão e acaba usando só as máquinas menores, só os tambores menores. E era exatamente isso que essa empresa tinha de problema, exatamente isso. Eu lembro claramente que eu entrei. 80% dos materiais eram importados. Eu falei sobre isso, acho que na live de ontem também, mas eu vou falar, estou falando aqui com mais detalhes. Eu estou focando no planejamento de materiais. 80% dos materiais eram importados. E aí, óbvio que vai ser caótico, né? Você planejar com 80% dos materiais importados. E aí faltava material o tempo todo na produção. E aí, a partir do momento que então, o planejamento de materiais ele era o gargalo daquela operação. Era ali, tinha que resolver o planejamento de materiais. Tinha que deixar aquele pedaço redondo. E aí fica uma lição de foco também para você. Quando você entra numa operação, você tem que fazer um diagnóstico e ver o que é gargalo, o que é crítico, qual a primeira coisa que você precisa resolver. Nesse caso, era o planejamento de materiais. Então, planejamento de materiais é resolvido. Parou de faltar material, o tambor de 5 toneladas, o tambor de 2.500 quilos, eles começaram a ter utilização máxima. E aí, recorde de produção, custo de transformação no menor valor histórico, tudo melhorou. Tudo melhorou. Tudo, tudo, tudo. E aí, planejamento de materiais. E por quê? Então, só para você entender por que é importante você olhar o planejamento de materiais pensando no processo produtivo. Trouxe esse exemplo. Aí tem um outro exemplo, um outro processo produtivo, que é o processo baseado em centro de trabalho. E aqui dá para quebrar em. Eu vou conectar com layout de produção, tá? Não vou falar de centro de trabalho aqui agora não, porque eu vou falar de layout de produção depois, e aí em layout de produção a explicação fica melhor. Mas eu falei de dois blocos de conceito que você precisa olhar com profundidade para poder fazer o planejamento de materiais. Falei do primeiro, que é modelo de negócio, ambiente produtivo, e o segundo, processo produtivo. No processo produtivo, eu vou te falar de uma outra coisa aqui, depois pesquisa sobre isso, pesquisa no detalhe, mas é análise VAT. VATI. O que é uma análise VAT e como isso interfere no seu processo produtivo, interfere no seu oleagem de produção e interfere no seu planejamento de materiais. O que é uma análise VAT? Isso aí tem na teoria. Você tem 4 tipos de produção, tá? Produções em V, então o material entra na ponta, aí ele vai passando por vários processos e o mesmo material ele vai sendo transformado e aí lá na ponta vários produtos são feitos, então a produção ela é em V. Você tem a produção em A, que aí você tem vários materiais diferentes que vão passando por processos diferentes, aí depois isso vai se juntando e aí lá na ponta você tem menos materiais no final. Produção em T, um material só, ou um grupo de materiais ali vão seguindo em linha e depois eles viram vários materiais, ou produção em I. Em I, o melhor exemplo é esse fluxo contínuo que eu falei que ele é contínuo ou linha de montagem. Então, olhar análise VAT também é importante para você saber em qual ponto o material está entrando no seu processo e se esse processo ele é um gargalo ou não. Porque pode ser que você tenha um material que ele entra lá no meio da operação, que ele não pode faltar de jeito nenhum também. E aí você tem outros materiais que podem faltar e você está dando uma atenção enorme para o material que pode faltar e não está olhando esse material que é mais importante do que muitos outros.